Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para mais um dia de leitura. Eu espero que você esteja muito bem, cheio de saúde e feliz com Jesus. Amém? Estamos no nosso dia 114. Vamos ler hoje 2 Reis 18 e 19. Amém? Vamos lá e a gente já inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça pela tua bondade, infinita graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia, lendo a tua palavra, te buscando e querendo, Senhor, aprender mais de ti. Que o Senhor fale conosco nessa leitura, que teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar no nosso coração. É isso que nós pedimos nesta hora e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Oséias, filho de Elá, estava no 3º ano de seu reinado em Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito o seu antepassado Davi. Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso a ela. Neustã foi o nome que deram para a serpente. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto do Senhor quanto ele. Ele seguia o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e o rei era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ezequias rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de pagar impostos a ele. Ezequias venceu os filisteus, chegando até Gaza e seus arredores, destruindo cidades grandes, pequenas, inclusive a cidade fortificada. No 4º ano do reinado do rei Ezequias em Judá, no 7º ano do reinado de Osias, filho de Elá, em Israel, aconteceu que Salmaneser, rei da Assíria, atacou Israel e começou a cercar a cidade de Samaria. 3 anos depois do 6º ano do rei Ezequias em Judá, o 9º ano do rei Oséias em Israel, Samaria foi conquistada pelos inimigos. Foi nesse tempo que o rei da Assíria deportou os israelitas para a Síria e os fez morar na cidade de Hala, ao longo das margens do rio Abor, em Gazã, na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não quiseram atender ao Senhor, ao seu Deus. Eles não cumpriram a aliança feita com Deus e desobedeceram às leis que foram dadas por Moisés, o servo do Senhor. Mais tarde, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, cercou e tomou as cidades fortificadas de Judá. O rei Ezequias mandou ao rei da Assíria, que estava em Laquis, esta mensagem: rei, estou pronto a pagar tudo o que você exigir, contanto se retire daqui. O rei da Síria exigiu que Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar toda essa quantia, Ezequias usou toda a prata que estava guardada no templo e nos cofres do palácio, e teve ainda que arrancar o ouro das portas do templo e dos batentes das portas que haviam sido cobertos com ouro, e entregou tudo ao rei da Assíria. Apesar disso, o rei da Assíria mandou de Laquis seu comandante de campo, seu principal tesoureiro e o chefe maior do seu estado. Esses 3 foram com um grande exército e acamparam ao longo da estrada que fica ao lado do campo, onde os tintureiros punham a roupa para branquear, perto do abastecimento de água do açude superior. Exigiram que o rei Ezequias fossem falar com eles, mas, em vez de ir, o rei mandou uma comissão formada pelos seguintes homens: Eliaquim, administrador dos negócios reais; Sebna,
secretária do rei, e Joá, o homem que escrevia a história do reino. Então o comandante do campo assírio mandou este recado ao rei Ezequias: Ó grande rei da Síria, diz: em que você baseia sua confiança? Você precisa de mais do que simples promessas de auxílio antes de se revoltar contra mim. Mas qual dos seus aliados lhe dará alguma coisa mais do que palavras? O Egito? Se você se apoiar no Egito, vai descobrir que ele não passa de uma vara sem resistência, que se quebra sobre o peso do seu corpo e ainda penetra na sua mão. O faraó, rei do Egito, não merece a mínima confiança. E se vocês disserem: confiamos no Senhor, o nosso Deus, para nos livrar, lembre-se que foram os altares desse Deus que estavam nos altos dos montes que você destruiu. Pois você diz a todos de Judá e Jerusalém: adorem diante do altar que está no Jerusalém. Eu vou lançar um desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu darei a você 2.000 cavalos se você tiver 2.000 homens para montar neles. Ora, como um exército assim, você não é ameaça nem mesmo para o oficial menos graduado que comanda um grupo do exército do meu senhor. Mesmo que o Egito forneça carros e cavaleiros a você, de nada adiantará. Acaso você pensa que viemos aqui por nossa própria conta? Não, foi o próprio Senhor quem nos enviou e nos disse: vão destruir esta nação. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante do campo: por favor, fale na língua aramaica com seus servos, porque entendemos essa língua, e não fale na língua hebraica, porque o povo que está sobre os muros pode ouvir o que vocês falam. Mas o comandante assírio respondeu: por acaso o meu senhor me enviou para falar somente para o seu senhor e para vocês, e não para os que estão sentados sobre o muro? Pois eles também estão condenados com vocês a comer suas próprias fezes e beber da sua própria urina. Então o chefe do Estado-Maior assírio gritou em língua hebraica para o povo que estava sobre os muros: ouçam o que diz o grande rei da Síria. Não deixem que o rei Ezequias engane vocês. Ele nunca poderá salvar vocês do meu poder. Não deixe que engane o povo, fazendo vocês confiarem no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será conquistada pelo rei da Síria. Não deem atenção ao rei Ezequias. Assim diz o rei da Síria: rendam-se. Vocês podem viver em paz aqui na sua própria terra, comendo de seus próprios frutos e bebendo a água dos seus próprios poços, até que eu leve vocês para outra terra igual a esta, com abundância de colheitas, cereais, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem atenção ao rei Ezequias quando ele tenta convencer vocês dizendo: o Senhor vai nos livrar. Vocês já viram o Deus de alguma outra nação livrá-las das mãos da Síria? O que aconteceu aos deuses de Ramate, de Arpade, de Sevarvaim, de Rena e de Iva? Acaso eles livraram Samaria das minhas mãos? Qual Deus de alguma nação que pôde livrar qualquer nação do meu poder? Diante disso, o que faz vocês pensarem que o Senhor poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? Porém, o povo que estava sobre o muro ficou em silêncio, porque o rei tinha ordenado: não falem nada. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, apresentaram-se ao rei Ezequias com suas roupas rasgadas e contaram a ele tudo que o comandante assírio tinha dito. Capítulo 19. Quando o rei Ezequias viu o relatório desses homens, rasgou as suas roupas e se cobriu com um pano de saco, e foi ao templo do Senhor a fim de orar. Depois disse a Eliaquim, administrador do palácio, ao secretário Sebna e a alguns dos sacerdotes mais antigos que se cobrissem de pano de saco e fossem à casa do profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, este é um dia de angústia, de castigo e de humilhação.
Estamos como a mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. Mas pode ser que o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido as palavras do comandante do campo assírio, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para desafiar. O Deus vivo, que o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Ó Isaías, suplique a Deus que, em favor dos poucos de nós que sobrevivemos, quando os oficiais do rei Ezequias levaram a mensagem a Isaías, ele respondeu: digam ao meu Senhor que assim diz o Senhor. Não fique preocupado com as palavras que você ouviu, com as blasfêmias que os assírios falaram contra mim. Eu farei com que o rei da Síria receba más notícias de casa, e ele resolverá voltar. E o Senhor tomará providência para que ele seja morto à espada quando chegar lá. Então o comandante de campo foi procurar seu rei em Líbina, porque recebeu aviso de que o rei tinha saído de Laques. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu notícia de Tiraca. O rei etíope do Egito vinha atacá-lo. Notícia que o rei do Egito vinha atacá-lo. Antes de sair para enfrentá-lo, ele mandou este recado ao rei Ezequias: digam ao rei Ezequias, rei de Judá, não se deixe enganar por esse Deus em que você confia. Não acredite que ele diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Você bem sabe que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Eles destruíram tudo, sem deixar nada. Por que você seria tratado de modo diferente? Por acaso os deuses das outras nações as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e o povo do Éden na terra de Telassar? Os que foram reis da Síria antes de mim destruíram todas elas. O que aconteceu com o rei de Ramate e ao rei de Arpade? Onde estão os reis de Sevarfaim, Rena e Iva? Ezequias pegou a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então foi ao templo do Senhor e colocou diante do Senhor. Depois Ezequias fez esta oração: Ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado em seu trono entre os querubins, só o Senhor é Deus e de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus, a terra. Peço-lhe ao Senhor que ouça esta oração. Abra os seus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça palavras com as quais Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria destruíram todas as nações, tomaram os seus territórios no deserto e queimaram suas imagens no fogo. Mas essas imagens não eram deuses de forma alguma. Foram destruídas porque eram deuses apenas de madeira e pedra, feitas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi o seu pedido a respeito do rei Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a resposta do Senhor àquele rei: a virgem, a filha de Sião, não tem medo de você. A filha de Jerusalém se ri e caçoa de você. A quem você desafiou? E contra quem você blasfemou? E contra quem você se dirigiu com tanta arrogância? Contra o Santo de Israel. Você contou vantagens e insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: meus carros conquistaram as mais altas montanhas, subiram até os picos do Líbano. Derrubei os cedros mais altos dos ciprestes mais bonitos. Cheguei a conquistar os lugares mais distantes, as florestas mais lindas. Tenho bebido água dos muitos poços que cavei, e sequei o rio Nilo com a sola dos meus pés e os meus soldados. Porque não reconhece há muito tempo, eu sou o Senhor. Decretei a vocês que farei essas coisas, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Por isso, é claro, as nações que você conquistou não tinham poder contra você. Elas eram como o capim nos campos que se enruga quando o sol é muito quente, e como o cereal que fica queimado antes do amadurecer. Eu, porém, sei tudo a seu respeito. Conheço todos os seus planos, sei para onde vai e quando retorna, e também sei o quanto me odeia. E por causa do seu furor e arrogância contra mim, vou pôr um anzol no seu nariz
e um freio na sua boca, e eu vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias esta mensagem do Senhor: Esta é a prova que vou fazer conforme prometi. Este ano e no próximo ano, o meu povo comerá o trigo que nasce no campo, sem que ninguém tenha plantado. Mas no terceiro ano, vocês vão semear e colher. Plantem vinhas e comam do seu fruto. O meu povo de Judá, aqueles que vocês escaparam da destruição causada pelo cerco, ainda se tornarão uma grande nação. Vocês lançarão raízes profundas no solo e darão muitos frutos. Uma parte restante do meu povo sairá de Jerusalém do Monte Sião, e o Senhor dos Exércitos vai cuidar para que isso aconteça. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade, ele não enfrentará com o escudo, nem construirá uma rampa para subir nos muros, nem mesmo atirará uma flecha contra ela. Ele voltará pela mesma estrada por onde veio. Ele não invadirá a cidade, diz o Senhor. Eu defenderei e salvarei esta cidade, por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados no acampamento sírio. E quando amanheceu o dia, os que não tinham morrido puderam ver os campos dos companheiros espalhados por toda parte. Então, o rei da Síria, Senaqueribe, foi embora para sempre. Voltou para Nínive e ficou ali. E aconteceu que, enquanto ele adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Serezes o assassinaram à espada. Eles fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Ezer-Adom veio a ser o novo rei. Amém. E essa foi a palavra do Senhor hoje. Amanhã a gente está de volta para mais uma leitura. E assim nós vamos até finalizarmos a Bíblia toda para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Te vejo amanhã. Fique com Deus. Um abraço.